Vamos analisar ao longo desta aula a radiação emitida por objetos aquecidos. Aqui, a grandeza relevante é a temperatura, T. T, nós vamos admitir que seja a temperatura em graus Kelvin, de forma que vamos sempre estar adotando essa escala de temperaturas em graus Kelvin. Se eu tenho um corpo aqui aquecido a uma temperatura T, o Sol, por exemplo, ao analisar a luz solar, nós estamos interessados em entender algumas características da radiação emitida pelo Sol. Ora, todo o corpo, até mesmo você, a 37 graus Kelvin, emite radiação. A radiação que nós vamos estudar é a radiação do que denominamos de corpo negro. Ora, um corpo negro é definido como um objeto, mas é um objeto idealizado. De forma que um corpo negro é definido como aquele que tem a capacidade de absorver energia por unidade de tempo a mesma taxa em que emite. Com isto, fica definido o que é o corpo negro, de forma que o que nós vamos estudar é a radiação emitida pelo corpo negro, que é um corpo idealizado. Usualmente, um corpo absorve mais ou menos, né, do que emite. Mas aqui nós estamos admitindo que emite e absorve na mesma taxa. A primeira grandeza relevante ao estudarmos a radiação do corpo negro é a temperatura, claro. Em seguida, nós vamos também analisar uma outra grandeza física extremamente relevante, porque nós vamos aqui fazer uso de uma teoria para prever uma grandeza física extremamente importante, que é a densidade de energia como função da temperatura. Isso porque, se um corpo está aquecido, nós podemos falar da energia térmica do corpo. Mas energia térmica, na realidade, é energia eletromagnética, como nós sabemos. Vamos utilizar aqui a energia armazenada no espaço. Por isso que nós estamos falando de densidade de energia. Este é um primeiro conceito extremamente importante. O segundo conceito é o seguinte: eu posso analisar, né, quanto de energia existe na radiação eletromagnética num determinado intervalo de frequências. De forma que esta grandeza física, ela é
para nós extremamente importante. É claro que, a partir desta grandeza física, eu posso obter a energia efetuando a soma sobre todas as frequências. Finalmente, é importante entender o conceito de intensidade da radiação emitida. Ora, a intensidade é, na realidade, relacionada à densidade de energia. Então, se eu souber a densidade de energia, eu posso determinar a grandeza física relevante. E, claro, função da temperatura é igual a c, isto mesmo, a velocidade da luz, dividida por 4π, vezes a densidade de energia. De forma que, uma vez obtida a densidade de energia, eu posso determinar a intensidade. Intensidade é importante que se entenda que ela me dá o quanto de energia por unidade de tempo e por unidade diária incide, por exemplo, num elemento de superfície. Seja esse elemento de superfície dA. Ora, o quanto de energia recebe esse elemento de área dA, nós vamos chamar de dE. dE é a energia que esta área, cujo elemento de área é dA, recebe. É claro que o quanto de energia esta área recebe depende da inclinação dela. Se eu tenho aqui um objeto que emite a radiação, então esta energia, dE, depende da área, da inclinação desta área. E agora, nós sabemos também que essa quantidade de energia depende do ângulo sólido. Vamos dividir aqui por 4π, porque o ângulo sólido é o ângulo sólido dessas direções, né, compreendidas pela área dA, tomando aqui como a origem do nosso referencial. De forma que, se eu levar em conta todo o espaço, o dω é igual a 4π. De forma que, se eu considerar a energia ao longo de todo o espaço, isso corresponde a dω igual a 4π. E agora eu tenho a energia, né, num determinado volume, né, e esse volume é dA vezes C vezes dt. De forma que essa energia dE aqui é a energia que este elemento de área recebe num intervalo de tempo dt. Num intervalo de tempo dt. Ora, com isso, o que nós concluímos? É que dt vezes, ou dE dt dA, eu posso ainda colocar esse cosseno de θ aqui para lembrar isto. Então, a energia
por unidade de tempo por unidade de área é igual. Agora, aqui eu tenho que multiplicar este volume pela densidade de energia, o de T, portanto. A conclusão é que a intensidade é igual a C vezes U de T dividido por 4π. Então, tenho aqui uma relação entre a intensidade, a densidade de energia. Essa relação, uma relação linear que depende de C dividido por 4π. E é claro que nós deduzimos isso considerando a energia que incide num intervalo de tempo dt, numa área cujo elemento de área é dA vezes cosseno θ, para chamar a atenção para a inclinação desse elemento de área, né? E, portanto, a intensidade, que é a energia que incide numa determinada superfície, num determinado intervalo de tempo, né? Se eu, então, pensar em termos de energia por unidade de tempo, por unidade de área, isso me dá a intensidade. E acabamos de verificar que a intensidade se relaciona com a densidade de energia. De forma que o nosso problema em relação ao corpo negro e a radiação emitida pelo corpo negro ou por um corpo negro é um problema essencialmente de determinar a densidade de energia do corpo negro quando ele se encontra a uma temperatura T. É isso que a gente vai fazer em seguida.